Boa noite, graças a Deus, irmãos. Amém, amém. Nós ainda teremos o nosso momento de oração depois da mensagem, tá? Momento de intercessão contínua. Então, a mensagem não termina, quer dizer, o culto não termina após a mensagem. A gente terá um momento ainda de intercessões, onde a gente pode compartilhar nossos pedidos, a nossa gratidão. Mas eu estou muito feliz, porque por volta de 5 horas me deu uma coceira nos olhos, um negócio muito sério que eu pensei que não conseguiria estar aqui com os irmãos e até mesmo fiquei preocupado com a minha visão. Acho que estava uma irritação, alguma sujeira, alguma coisa, eu passei a mão suja e só piorou. Lavei com água, a pessoa passando na rua que me conhece, né? E aí acabou que eu tive que lavar com água gelada, fechar os olhos um pouquinho, me afastar de tela, de celular, de qualquer coisa para poder melhorar e graças a Deus melhorou. Amados, quarta-feira passada a gente começou, nesse mês de maio, a enfatizar estudos temáticos para a família. Nós até compartilhamos lá no grupo que na quarta-feira passada nós estudamos sobre o poder do exemplo, à luz do texto ali que fala sobre a fé de Timóteo, que nasce no coração primeiro da sua avó, Lloyd, depois da sua mãe, Eunice, e é transmitida, ensinada para Timóteo, e o apóstolo Paulo reconhece isso ao escrever a sua segunda epístola. Nós vamos meditar hoje sobre a maneira de uma família ser comprometida, ou seja, famílias que são comprometidas com o Senhor. Eu até coloquei uma enquetezinha lá para movimentar o grupo, e a resposta certa ali é a família de Josué. Não era Abraão, não era Moisés, nem Arão, é a família. Muito obrigado, irmão Moisés. Era a família de Josué. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 24. A irmã Maria acertou, foi a primeira que acertou. Mas eu acho que os outros, irmã Maria... Isso, eu já ia dizer. Eu acho que os outros foram na indicação. A senhora abriu o caminho no mar. No mar de dúvidas, a senhora abriu o caminho. Amém, glória a Deus. Vamos lá, Josué 24. A maioria acertou, tá? A maioria acertou. Acho que teve 2 votos lá para Abraão e só 1, se não me engano, para Moisés. Josué 24. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 27, mas a ênfase mesmo será a partir ali do versículo 14, tá? Só para a gente entender esse contexto aqui, porque é muito importante. Então diz assim, Josué então, versículo 1, tá? Josué então reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, o pai de Abraão e de Naó, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã. E lhe dei muitos descendentes, lhe dei Isaque, e a Isaque eu dei a Jacó e a Esaú eu dei os montes de Seir, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios o perseguiam com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei em trevas entre vocês e os egípcios, e os fiz voltar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, o rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos deles. Depois, vocês atravessaram o Jordão e chegaram até Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Mas eu entreguei todos nas mãos de vocês. Eu lhes
causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos demais diante dos reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhe deram a vitória. Foi assim, eu que dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com toda a integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir a Deus, escolham hoje a quem irão servir, seus deuses, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servirmos outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós, nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo. É Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de terem sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. E eles responderam: somos. Então disse mais Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem nos abençoado e porque o Senhor é poderoso, mas também, ó Deus, é um Deus que se importa conosco ao ponto de falar com os nossos corações. E é isso que te pedimos nessa hora. Fale a nossa vida, fale a nossa mente, a nossa família, para que possamos, ó Deus, entendendo a Tua voz, viver conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Nós conhecemos esse texto, esse contexto, essa reunião final que Josué faz com os líderes, com os anciãos e com todo o povo de Israel. Josué estava aqui já próximo dos seus 110 anos de idade, o que viria a ser o tempo da sua morte, e ele se preocupou com o futuro da nação. E muitas vezes a gente olha para Josué 24:15, que é o versículo mais famoso, ou pelo menos a parte final do versículo, é a frase mais famosa de toda essa porção de texto, e achamos que Josué está tão somente se preocupando consigo e não se preocupando com o povo. E não é isso. Todo o contexto mostra o seu caráter, a sua preocupação, a sua maneira de chamar a atenção do povo para a obediência a Deus. E Josué também, ele, dependendo da ótica com que se olhe para esse texto e para todo o seu livro, ele é por muitos criticado por não escolher um sucessor, por não treinar um sucessor, por não deixar alguém, assim como Moisés o deixou, à frente do povo, para que pudesse guiar o povo nas batalhas e mesmo espiritualmente falando. Até porque quando a gente termina de ler o livro de Josué e começa a ler o livro de Juízes, logo nos capítulos iniciais, nós vamos ver que essa geração morre Josué, morre o filho de Arão, o sacerdote Eleazar, e Finéias fica no seu lugar, e toda aquela geração também morre. E o que se diz depois disso é que levanta-se uma geração que não conhece o Senhor.
E aí o livro de Juízes é aquela gangorra, onde o povo está buscando deuses idólatras e sofrendo por conta disso, e o Senhor levantando juízes para lhes fazer voltar para Ele, defendê-los dos inimigos que o atacam e fazer concertos de fé para com Ele, de vida espiritual, e eles permanecem fiéis ao Senhor enquanto esses juízes estão vivos. Depois que esses juízes morrem, o povo se volta de novo para a idólatra e fica isso até que o povo entre no período da monarquia, tá? Mas o fato é que Josué nos ensina bastante sobre família. E Josué nos ensina também que não há ministério mais importante. Sabe? Muitas vezes nós nos enganamos achando que servir a Deus é apenas e exclusivamente fazer algo na casa do Senhor. E que, em nome disso, a gente precisa abrir mão de qualquer coisa que tome espaço, tempo, recurso nosso e que, segundo a nossa visão limitada, vai nos atrapalhar. Não. O primeiro ministério que Deus nos dá é o ministério da nossa casa, é o ministério do nosso lar, é o ministério da nossa família. Então, para Deus, muito mais importante do que como você canta, o quanto você canta, como você prega, o quanto você prega, é como você é um pai, é como você é um marido, é como você é uma referência de pessoa dentro da sua casa. Porque o Senhor está muito mais preocupado com isso do que pela maneira como você performa aqui no altar, pela maneira como você demonstra os seus dons e talentos na igreja do Senhor. E isso não é apenas Josué que nos ensina, você olha para todas as escrituras. E quando você olha especificamente para o texto em que os homens, na reunião dos sábados, acabaram de estudar e está fresquinho na nossa memória, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, dizendo para Tito, para que eles escolhessem homens que pudessem ser maridos de uma só esposa e que pudessem criar os seus filhos de modo exemplar. Ou seja, o que qualifica um homem de Deus para servir a Deus na igreja do Senhor é a maneira como ele cuida da sua família, e não o contrário. Não é como ele cuida da igreja e depois que ele vai... Não, é como ele cuida da sua família, porque se ele não cuidar da sua família, o que a palavra vai dizer? Ele é pior do que os descrentes. Ele é pior do que os descrentes. Então a gente precisa olhar para isso com muita sinceridade e aprender com Josué, que mesmo que a gente não consiga formar sucessores, nós não podemos abrir mão de unir a nossa família em obediência a Deus. Porque ainda, e é isso que ele vai dizer, ainda que os outros persistam em desobedecer a Deus, ele e a sua casa continuariam servindo a Deus. E ele faz justamente uma retrospectiva. Sabe aquele programa daquele canal de televisão que a gente não gosta muito, mas que no dia 31 de dezembro eles fazem uma retrospectiva de tudo que aconteceu no ano? Josué ele chama o povo, reúne o povo e começa a lembrar o povo de como eles chegaram ali. E ele vai mesmo lá no início, ele diz, olha, lá no começo, Deus chamou Abraão. E a gente olha para aquele texto e diz, olha, o Senhor está sendo muito duro, porque o Senhor está mandando Abraão sair da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e ir para um lugar distante. Josué diz o porquê aqui. É por isso que a Bíblia explica a Bíblia. Josué vai dizer que o pai de Abraão era idólatra. Ou seja, servia a muitos deuses além do Eufrates. Os irmãos de Abraão eram idólatras. E por isso o Senhor diz, Abraão, sai daí. Porque para eu ter uma relação pessoal contigo, para eu ter uma relação de fé e você desenvolver essa fé em mim, não dá para viver no meio dessa idolatria. Então saia daí que eu vou ter essa relação contigo, vou conviver contigo e você vai entender quem é o Deus verdadeiro. E é por isso que lá em Gênesis 22, Abraão, diante do seu maior teste de fé, vai dizer, o Senhor proverá. Porque agora ele sabe com quem ele está lidando. Com Deus que provê, com Deus que é capaz de sustentar e de trazer tudo à existência. Inclusive um cordeiro quando não há expectativa nenhuma de existir cordeiro. Afinal de contas, onde é que vai se imaginar um cordeiro no alto de uma montanha, extremamente difícil de subir, lá amarradinho, só no ponto de ser sacrificado? Mas é ali que surge, para substituir a Isaac.
a semelhança daquilo que Cristo faria por mim, faria por você muito tempo depois. E aí Josué começa a lembrar o povo disso, começa a lembrar de como de um homem já idoso, ele suscita uma descendência, a começar por Isaac, depois pelos seus 2 filhos, e depois por toda a multidão que vai formar o povo de Israel a partir da descendência do próprio Jacó, e de como eles saíram do papel de escravos no Egito para uma nação livre, embora peregrina pelo deserto, de como eles enfrentaram cidades, reis e pessoas muito mais fortes do que eles, e venceram. E o Senhor vai deixar claro aqui, não foi pela espada de vocês, não foi pela habilidade de vocês, mas foi porque eu, o Senhor, dei a vitória para vocês, é que vocês prevaleceram, e vocês então usufruíram de cidades que não construíram, estão usufruindo de produtos que não plantaram, e estão vivendo em lugares para onde eu os levei. E a partir daí Josué vai chamar esse povo para um compromisso com Deus. E a primeira lição que ele nos ensina de 3, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a seguinte: uma família comprometida com o Senhor obedece a palavra de Deus. Amém? Amém. Uma família comprometida com o Senhor obedece a palavra de Deus. Irmãos, todo líder conhece, se não totalmente, mas em grande parte, os seus liderados. Foi assim com Moisés, lá no Deuteronômio, quando ele também faz o seu discurso de despedida. Ele diz, olha, está aqui a bênção, está aqui as maldições, escolham a bênção e a vida. Josué, caminhando para mais de 100 anos de vida, chama o povo na chincha para uma conversa e diz, olha, vocês estão divididos. Vocês, depois de experimentarem tudo que Deus já fez por vocês, ainda estão convivendo com falsos deuses no meio de vocês. Vocês ainda estão cultuando deuses de Naó. Vocês ainda estão cultuando deuses de Terá. Vocês ainda estão cultuando deuses dos povos que nós expulsamos de Canaã. Ou seja, o povo estava com o seu coração dividido, mesmo vezes por vezes o Senhor mostrando quem era o verdadeiro Deus. O Altíssimo Deus, o único Deus. Irmãos, o Senhor exige de nós uma vida e uma adoração exclusiva. Nós não podemos e não temos espaço em lugar nenhum da palavra de Deus para servirmos a Deus, para amarmos a Deus, para adorarmos a Deus e mais alguma coisa. Ou mais alguém. Não, é única e exclusivamente a Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ame, pois, o seu Deus de todo o coração, de toda a tua força, com toda a tua alma. Não há espaço para dubiedade, não há espaço para brincarmos de servir a Deus, não há espaço para ficarmos, como vai bem dizer o profeta Elias, muito tempo depois, coacheando, ou seja, decidindo, escolhendo entre Deus e Baal. Não! Só há espaço para adoração a um Deus. Naquele momento decisivo, caminhando para o final da sua vida, Josué foi claro o suficiente para chamá-los a abrir os olhos e entender que eles precisavam, de forma íntegra e total, obedecer única e exclusivamente a Deus. O próprio Jesus, quando questiona o povo da sua época, vai dizer, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Corações divididos entre adorar a Deus e praticar o pecado sempre vai resultar em vidas cheias de culpa e de vergonha. Vou repetir. Corações divididos entre adorar ao Senhor e praticar o pecado sempre vai resultar em vidas cheias de culpa e de vergonha. Isso jamais, de forma alguma, será benéfico para as nossas famílias. Não será benéfico para as nossas famílias. Nós sabemos que Deus nos ama, amém? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama.
Mas como saber se amamos a Deus? Essa que é a grande questão. Como mensurar o nosso amor por Deus? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A linguagem de amor do Senhor é a obediência. Precisamos conhecer os mandamentos do Senhor, precisamos obedecer os mandamentos do Senhor, e isso demonstrará o nosso amor por esse Deus que nos ama, por esse Deus que cuida de nós. Então, o primeiro ensino que Josué nos mostra é esse. Ainda que o povo esteja em dúvida, ainda que o povo esteja questionando, ainda que o povo esteja dividido entre obedecer a Deus, entre servir a Deus, entre adorar a Deus e os outros deuses, ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que ninguém mais siga o nosso exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A segunda lição que ele nos ensina é que uma família comprometida com o Senhor não está fundamentada em palavras vazias. Uma família comprometida com o Senhor não está fundamentada em palavras vazias. É interessante porque quando Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, o povo fica atônito. Mas o povo responde, logo em seguida, no versículo 16, olha aí na sua Bíblia. Então, o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Aí eles reconhecem, foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que tirou a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, foi o Senhor que expulsou as nações que estavam diante de nós, inclusive amorreus que viviam nessa terra. Nós também vamos servir ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Essa foi a resposta do povo. Mas Josué parece que de alguma maneira não acredita muito nessa resposta do povo. Porque olha o versículo seguinte, Josué disse ao povo, versículo 19, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Vocês não têm condições de servir ao Senhor. É interessante que Josué considera que aquela palavra ali foi fundamentada, aquela resposta, em palavras vazias. O povo respondeu positivamente, mas Josué entendeu que eles não tinham feito uma reflexão profunda sobre aquilo. Por quê? Porque Josué, como líder deles, sabia qual era o seu modo de viver. A maneira como eles estavam vivendo. A maneira como eles se comportavam. Josué sabia que aquelas palavras não refletiam a prática das suas vidas. A maneira como eles resolviam suas coisas, a maneira como eles demonstravam fé, a maneira como eles estavam ali relacionando-se com o próprio Deus. E Josué então tenta deixar-lhes mais conscientes possíveis de que o problema não é os compromissos em si, mas é a noção do que esse compromisso funciona, significa para a nossa vida. Adorar a Deus é muito mais do que religiosidade. É muito mais do que palavras frívolas, sem sentido. É muito mais do que mover do Espírito sem fidelidade no dia a dia. Adorar a Deus é algo mais profundo e eles precisavam estar conscientes de que o grande inimigo na adoração a Deus deles e nossa também não estava do lado de fora, mas estava do lado de dentro. Olha como Josué diz para eles, versículo 19 e 20. Vocês não têm condições de servir ao Senhor, porque Ele, o Senhor, é Deus santo, é Deus zeloso, e Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Olha o que Josué diz, Josué está dizendo, vocês estão até dizendo que vão servir a Deus, mas vocês precisam ter consciência de que vão ter que lutar todos os dias contra o seu próprio pecado, contra a sua própria pecaminosidade, ou seja, o seu desejo irreverente e desobediente de ir contra a lei de Deus, de ir contra a vontade de Deus. Eles precisavam estar conscientes de que o pecado seria a sua grande destruição.
o seu grande inimigo. Havia a necessidade de que eles assumissem um comprometimento tal na vida para que eles lutassem contra esse pecado. Caso contrário, aquela declaração ali recém-proferida seriam palavras vazias, palavras que não fariam sentido. Todas as vezes que nós tentamos seguir a Cristo, fundamentados apenas em um discurso religioso, em uma aceitação verbal, mas que não muda quem nós somos por dentro, nós estamos pouco interessados em assumir os compromissos de Deus para nós. Sabe aqueles compromissos que a gente assume sem querer cumprir? Sabe aqueles compromissos que não são assentimentos do interior do nosso ser? Sabe aquelas vezes em que fazemos algo sem desejarmos fazer? É muitas vezes assim que a gente olha para a vida espiritual, que a gente olha para a palavra de Deus, para os mandamentos do Senhor. E isso, irmão, é extremamente nocivo para nós e para as nossas famílias. Por quê? Porque são palavras vazias. São exemplos vagos, vãos. E quem mais nos observa dentro de casa, que são os nossos filhos, vão perceber que papai e mamãe assumiram compromissos que eles não estão cumprindo. Que papai e mamãe, diante de desafios que lhe foram lançados, disseram sim, mas não estão envolvidos nesse compromisso. Que refletir na palavra de Deus, que culto doméstico, que devocional de 30 dias, 40 dias pela família, são compromissos, mas que são compromissos que podem ser quebrados se eu não estiver bem, se eu não estiver com vontade, se não estiver afim, por qualquer coisa que ali eu venha colocar como desculpa. São promessas que são feitas e geram expectativas, mas que nunca são cumpridas. São pedidos de perdão que vez após vez são feitos com a ideia de uma perspectiva de mudança, mas que nunca vem. Nunca vem o quê? A mudança. E como pais nós dizemos não vamos mais errar, e como marido nós dizemos não vamos mais errar, e como esposa não vamos mais errar, e como filho não vamos mais errar. E na próxima oportunidade nós estamos ali, de novo tendo que se desculpar porque erramos, porque caímos, porque ferimos, porque magoamos, porque mentimos, porque pecamos, porque alimentamos o pecado que mora no nosso coração. Josué estava os alertando, dizendo, olha, é muito mais do que isso. É muito mais do que palavras vazias, é muito mais do que reconhecer quem Deus é e o que Ele fez, é assumir o compromisso sincero de não apenas discursar de forma vaga, mas de lutar contra aquilo que é o nosso principal inimigo, o pecado, o qual Jesus já nos deu pela sua ressurreição, poder para vencer. Mas em terceiro lugar, então, Josué deixa claro que para que eles pudessem vencer isso, eles precisavam conhecer quem Deus era e agir em conformidade com isso. Então, uma família comprometida com o Senhor escolhe viver em santidade. É isso que Josué nos lembra a partir do versículo 22, quando ele diz assim, ó, disse então Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. E eles responderam, sim. Então Josué continua, agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de todo o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Olha como de fato Josué estava certo ao questionar a resposta deles positivas. Ele disse, não, nós vamos adorar a Deus, nós vamos servir a Deus. Josué disse, não, vocês não podem servir a Deus, não ainda. Porque vocês precisam lutar contra o pecado. Vocês estão certos disso? Sim, estamos. Então vamos começar a arrumar as coisas? Vamos. Comecem jogando fora os ídolos de vocês. Comecem jogando fora os ídolos de vocês. Os deuses estrangeiros que vocês ainda carregam com vocês. Irmãos, olha a dureza de coração desse povo. Um povo que é constantemente alvo do cuidado do Senhor. Um povo que não é literalmente ninguém, que era uma porção de escravos numa nação poderosa,
que vence essa nação poderosa pela ação de Deus por meio das 10 pragas, que elimina de uma vez por todas o rei daquela nação no Mar Vermelho, que peregrina pelo deserto onde nada lhes falta, onde há água, onde há comida, onde há vestimenta, onde há calçada, onde há tudo, calçado, né? Há tudo ali para eles, que chega a, vamos dizer assim, o território da terra prometida e cidade após cidade vence cada uma delas em suas batalhas, são instalados nessa terra prometida, desfrutam daquilo que a terra prometida tinha para eles. A palavra vai dizer uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra frutífera, uma terra que eles mesmo vão colher de frutos que não plantaram, usufruir de cidades que eles não construíram. E esse povo continua carregando consigo idolatria, falsos deuses, deuses que nada podem fazer por eles e que nada fizeram por eles. O julgamento sobre a nação de Israel já veio. E esse texto não é sobre eles, é sobre nós. Que depois de vermos o seu exemplo, depois de sermos alcançados por maravilhosa graça, amor incomparável, inconfundível, imensurável da parte do nosso Deus através de Cristo, para dar-nos salvação, para dar-nos esperança, para dar-nos um céu, para dar-nos uma vida com Deus, relutamos ainda em nos desfazermos de coisas que nos fazem idólatras. E eu não preciso citar, porque basta cada um sondar sinceramente o seu coração e ver no seu coração o que ainda tem para ser removido, o que ainda tem para ser retirado, o que ainda precisa ser lançado fora. Seja uma falta de fé, seja uma dúvida, seja um pecado recorrente, seja um pensamento, seja o que for. É hora de deitar fora, ou seja, de lançar fora, de consagrar-nos inteiramente ao Senhor, porque uma família comprometida com Deus precisa ser santa, irmãos. E essa santificação precisa começar em cada um de nós. Em cada um de nós, voltando-se de coração. Josué diz, versículo 23, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de todo o coração para o Senhor, o Deus de Israel. E assim digam, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Esse foi o compromisso desse povo. Naquele dia, Josué levantou um monumento e tomou aquele monumento como testemunha daquele compromisso que eles fizeram. E até onde o texto bíblico nos mostra, na continuação da história e no início do livro de Juízes, aquela geração permaneceu fiel. O que é dito sobre a geração que não conhecia a Deus é a geração que se levantou após eles. E a gente precisa viver consciente disso, irmãos. A gente não tem como escolher pela futura geração, mas nós temos como influenciá-los, dar-nos o nosso exemplo e fazer nossas próprias escolhas. Mas a maneira como os nossos filhos e nossos netos viverão a fé deles é algo que eles mesmos precisarão responder diante de Deus. Mas assim como Josué, nós precisamos ter a coragem de assumir o compromisso com Deus, de lançar fora tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que ainda nos impede, tudo aquilo que ainda não foi consagrado completamente a Deus. Famílias que buscam viver em santidade têm seus corações alertas para a maldade no mundo, reconhecem os riscos impostos pelo pecado, sabendo que estar na presença de Jesus é fator crucial para a felicidade e para que experimentemos os grandes milagres de Deus na nossa vida. A gente precisa entender isso. A presença de Jesus é o fator crucial para a felicidade. A nossa felicidade não está na promoção, ou seja, em melhorar de emprego. A nossa felicidade não está na aquisição de um bem novo. A nossa felicidade não está em nada daquilo que esse mundo pode nos oferecer. A nossa felicidade está única e exclusivamente na presença de Jesus no centro da nossa casa, da nossa família. É aqui que jaz a felicidade. É aqui, é nesse sentido, e é numa pessoa que a nossa felicidade está condicionada.
Já pensou que tristeza vivermos condicionando a nossa felicidade às circunstâncias? E eu só vou ser feliz então se o mundo estiver bem. Eu só vou ser feliz então se a minha vida estiver saudável. Eu só vou ser feliz então se o governante que eu gostar estiver no poder. E eu só vou ser feliz então se a economia estiver com um índice favorável ao meu trabalho. E eu só vou ser feliz então se eu tiver a carteira assinada ou quando depois de assinar a carteira eu me aposentar. E a gente sempre vai condicionar a felicidade a alguma coisa e essa coisa sempre é no futuro porque a gente nunca é feliz no presente. Que tristeza! Que tristeza! A vida feliz é agora. Por quê? Porque é Cristo quem nos faz feliz. Amém? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Em quem? Em Cristo Jesus. A nossa alegria tem nome e sobrenome. É Jesus, o Cristo. Para finalizarmos, precisamos de algumas aplicações. Primeira delas, devemos viver um compromisso com o Senhor, no qual a palavra de Deus não seja apenas um detalhe, mas seja a bússola que guia a nossa maneira de viver. A palavra de Deus não é um acessório para que eu seja um crente. Sabe aquele negócio de eu vou ser identificado na rua como crente porque eu levo a Bíblia debaixo do braço? Não. A palavra de Deus é o manual da vida. Prático, para que a gente estude, para que a gente aprenda, para que a gente pratique. Em segundo lugar, somos desafiados a viver um exclusivo relacionamento com o Senhor, integrando-nos integralmente a Jesus, a Deus. Em terceiro, devemos ter um compromisso com o Senhor que se limite a muito mais do que apenas um discurso religioso. Você é crente? Então me diz como é que você vai provar que é crente, vivendo o Evangelho. Não é falando graça e paz, a paz do Senhor, ou qualquer outra expressão, porque isso é só um acessório, é uma coisa pequena, que não tem poder para mudar a nossa vida. O que muda a nossa vida é Jesus dentro dela. É ouvir a voz do Espírito Santo, quando a gente está ali prestes a desobedecer a Deus e recuar, não ir adiante. É ouvir a voz do Espírito Santo quando a gente precisa, diante de alguma situação da vida, manifestar um aspecto do fruto do Espírito Santo. Seja amor, seja paz, seja paciência, seja amabilidade, seja qualquer um deles. É isso que faz com que a gente seja reconhecido como cristão, como crente. Devemos considerar que Jesus trabalha em nossas vidas através da santificação. Viver em santidade é estar disposto a abandonar o pecado e conduzir as nossas famílias em direção aos propósitos de Deus, do Senhor. Ao firmarmos um compromisso com Jesus, abrimos portas para um relacionamento com Deus e seremos testemunhas de milagres nas nossas vidas e nos nossos lares. Amém? Essa é a vontade do Senhor para nós e para que a gente possa ser e manter sempre famílias comprometidas com Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Em seguida, como eu disse no começo, a gente vai se assentar. O Marcos Sanieri vai vir aqui para direcionar como será feito o momento de intercessão. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós, ó Deus, agradecemos ao Senhor, agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua bondade, Tua fidelidade e a maneira como o Senhor preserva por meio da Tua palavra, ó Deus, ensinamentos poderosos para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a qualquer que seja, ó Deus, o nosso ídolo, os deuses falsos, ó Deus, que ainda carregamos no nosso coração, a deitarmos fora, a lançarmos para longe de nós, a nos afastarmos o mais rápido e mais depressa possível, ó Deus, desses deuses e dessa idolatria. Seja o nosso eu, sejam outras pessoas, sejam as coisas deste mundo, aquilo que nos seduz, ó Deus, que possa ser derramado, ó Deus, que possa cair por terra para que nós venhamos a ter no nosso coração um altar totalmente, completamente dedicado ao Senhor. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o verdadeiro Deus sobre nós e que nós e nossas famílias sejamos comprometidas em Te servir e Te adorar. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos assentar. Marcos Sanieri tem a palavra.